Hoje é segunda-feira, o texto da nossa meditação se encontra no livro de Salmos de número 11, do versículo de número 1 ao versículo 3, que nos diz assim: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Nós vamos meditar a respeito do seguinte tema: o Senhor é forte refúgio. O Salmo 11 ele foi escrito por Davi quando Saul o perseguia por todos os lados. É fato que Davi já tinha recebido a unção de rei, mas ele ainda não havia recebido a promoção. Ele não estava assentado no trono. Mas como ele estava se destacando no meio de Israel, algumas mulheres fizeram uma canção e nesta canção elas diziam o seguinte: que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Diante desta comparação, o rei Saul ficou com a sua vida tomada pela inveja e ele decidiu então tirar a vida de Davi a qualquer custo. Ele estava louco, mas ele ainda se encontrava no trono e ele tinha o poder em suas mãos. Ele não se submetia a ninguém, ele se julgava acima da lei e alimentando o seu coração com mentiras. Ele oprimia e também matava pessoas que cruzavam o seu caminho. E alguns covardes chegaram a dizer o seguinte para Davi no versículo 1. Eles falavam: Davi, é melhor você fugir, como um pássaro faz. Quando nós olhamos para o versículo 2, parece que a situação se agrava. Alguns ali falavam para Davi o seguinte: Davi, os seus inimigos já estão com as flechas apontadas para o seu coração e você não tem chance nenhuma de escapar desta armadilha. Ou seja, Davi, é só uma questão de tempo para você ser um homem morto. E como se não bastasse a perseguição de Saul, como se não bastasse o conselho dos covardes, como se não bastasse o inimigo está cercando Davi por todos os lados, o versículo 3 fala que os fundamentos estavam destruídos. Os valores morais estavam arrasados desde o fundamento. Não havia a quem recorrer. Todo o Estado estava aparelhado para o mal. A justiça naquele contexto era inexistente. E é nesse cenário cinzento, aqueles que só olhavam para as circunstâncias tenebrosas disseram para Davi fugir e se esconder. Mas a grande questão é: por que Davi devia fugir ou se esconder se ele poderia confiar em Deus? A grande questão é: nós vamos aprender com Davi que, humanamente falando, não tinha o que fazer, mas mesmo diante desta cena tenebrosa, Davi, ele decide confiar em Deus. Humanamente falando, não tinha recurso nenhum, mas Davi, ele decide parar de olhar para as circunstâncias e ele olha para Deus que está acima da circunstância e ele sabe que é do alto que vem o socorro dele. No decorrer desta semana, nós vamos responder quais as razões que Davi tinha para confiar em Deus e quais as razões que nós temos diante das dificuldades da nossa vida. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta semana que se inicia. Muito obrigado por sua palavra, que é um tônico para o nosso coração, um refrigério para a nossa alma e algo que vem realmente nos impulsionar em direção ao nosso destino. Abençoe a nossa vida, abençoe os nossos afazeres, abençoe a nossa família, para que tenhamos uma semana frutífera e abençoada, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço,
e que Deus abençoe a sua semana.